Salve, salve, turma! Vamos lá então para o capítulo 2 desses nossos 30 anos de estrada. Bom, como eu parei então ali no capítulo 1, a gente estava entrando ali na adolescência, né? Depois de muitas peripécias ali, de bater carro e tal. O que aconteceu? Eu, por conta, resolvi, então, fazer o curso no Senai de Mecânica de Automóveis, ainda lá em São Paulo, tá? Aí, então, eu parei os estudos regulares e me aventurei no curso do Senai. Curso profissionalizante, Mecânica de Automóveis, 1 ano e meio, era dia todo, né? A gente entrava às 7 da manhã e saía às 5h15 da tarde. Almoçava na escola, tudo assim. Só tinha uma coisa, esse Senai, ele ficava a 25, 26 quilômetros da minha casa. Eu com 16 anos, né, não tinha carro, nada, tinha moto já. Mas não tinha como ficar arriscando ir de moto, voltar de moto. No começo do Senai até não tinha, depois eu vinha ter. Então meu pai ou minha mãe me levavam de manhãzinha, que ainda o trânsito estava mais suave. E de tarde eu voltava para casa lá, tinha que pegar... Nossa, tinha que andar muito a pé, tinha que pegar ônibus, depois tinha que pegar o metrô, depois tinha que pegar outro ônibus, depois tinha que andar a pé de novo até chegar em casa, era uma novela. Mas aguentei firme, fiz, foi legal, um curso que me realizou muito e me fez crescer muito como pessoa. E depois de terminado o Senai, eu voltei então a fazer o estudo regular, através daqueles supletivos que tinha uma vez, eu não sei se hoje ainda tem. Então, completei os dois, da forma que eu achei melhor. Então, assim, eu era muito responsável nessa parte, né? Eu procurei a profissão, desde sempre, voltada àquilo que eu gostava. Foi uma decisão minha, não foram os pais que falaram ou que recomendaram fazer. Eu realmente tive vontade, fui atrás. Eu que fui atrás para matricular, fiz tudo sozinho e depois fizemos essa saga aí de 1 ano e meio. Terminado o Senai, eu fui exercer então a profissão. Aí foi legal, porque aí eu tinha uma moto, uma Turuna 125, 1982, ela era bem nova na época. Troquei pelo meu primeiro carro, cara. Vendi a moto e comprei um Fiat 147, 1979, meu pai me ajudou. E comprei uma moto ali, dinheiro da moto, mais uns trocos ali, conseguimos comprar o Fiatzinho. E era o meu carro, mas eu fiquei com esse carro 4 meses. Não era o meu estilo, não era o meu perfil. O que aconteceu? Me aparece um Maverick V8 GT 74, mais velho. E naquela época esses carros estavam dando, porque ninguém queria. Petróleo, gasolina alta, aquela história, né? Esse carro desvaloriza muito, não quero, eu queria. Fui lá, troquei o meu carrinho lá, meu Fiatzinho, pelo Maverick na chave. Ou seja, imagina um menino tomar as rédeas de um Maverick GT V8 naquela época. Foi uma sensação espetacular. Fiquei com esse carro muito tempo, não muitos anos, muito tempo, assim, para a época, fiquei um bom tempo. O que acontece? Aí eu arrumei meu primeiro trabalho, foi oficina mecânica, trabalhei ali por um período, depois eu troquei, fui para uma oficina de um amigo do meu pai, também fiquei um bom tempo lá, fui adquirindo experiência. Chegou um momento da vida que eu falei, poxa, será que é isso que eu quero mesmo? Tá, eu vou testar. Fui trabalhar no Itaú. Nada a ver. 1 ano e meio de Itaú foi o suficiente para mim ver que não é por aí o caminho. Voltamos a trabalhar com carro. Enquanto eu estava finalizando os trabalhos no Itaú, o último meio ano, o meu irmão começou a trabalhar com chapeação e pintura. Nossa situação financeira mudou bastante ali, caiu muito e a gente teve que se virar. E o meu irmão, então, era mais novo que eu, ele é 4 anos mais novo que eu, começou a trabalhar, então, em casa. Nós tínhamos uma casa de 13 pisos
E embaixo tinha uma garagem de 2 lugares e ali ele começou a exercer essa profissão. Pegava o carro do amigo, que raspou, pinta aqui, pinta ali. Eu falei, poxa, boa ideia, cara, vamos fazer juntos. Era até um sonho dos meus tios, do meu pai, ter uma oficina. E nunca realizado. Aí nós pegamos, não, então vamos. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, eu vou trabalhando lá no meu trabalho regular, vou suprindo a oficina enquanto não conseguir andar com as próprias pernas, depois eu saio e a gente segue. E foi o que eu fiz. Saí do Itaú, montamos nossa primeira, então, oficina dentro de casa. Era separado porque eram 3 pisos, então lá embaixo só tinha a garagem, não envolvia a casa, né? Então foi até legal, ele era apertadinho, mas nós fizemos fama, fizemos trabalhos legais ali e tal. Expandiu, logo apareceu um cara querendo ser sócio, que era cliente, viu o serviço, quis ser sócio, a gente não tinha como aplicar dinheiro, abriu uma oficina oficialmente e tal. Aí tá, né? Foi uma boa ideia. O que nós fizemos? Alugamos um galpão grande, montamos lá uma estrutura, com gabinete de pintura e tal. Para a época era fenomenal. E se a gente já trabalhava bem sem estrutura, imagina, então depois. Montamos ali e lá eu fiquei até eu vir para Não Me Toque. Eu conheci minha ex-esposa lá e aí vim para cá, acabei criando família aqui, raízes aqui no sul. Nesse inteirinho, gente, tem uma situação legal. Eu participei da primeira arrancada oficial em Interlagos. Quem estava dando a bandeirada de largada, Expedito Marazzi. Quem não conhece vai se procurar aí. Era uma lenda do automobilismo, morreu num acidente de caminhão que ele não estava dirigindo, entrou de gaiato. Mas era uma lenda, o cara era muito conhecido e tal. Então, quando falaram que era ele, pô, quero ir lá e tal. E a gente podia entrar na pista, tem umas fotos ali pertinho dele, ele com a bandeira na mão, uns carros fortes na época, né? Era Maverick, Camaro, Opala, Chevette 6 cilindros, Fusca, tudo preparado, era bem legal. Era um incentivo da prefeitura tirar os rachas de rua, que não rolou, até diminuiu. E eu era rachador. E aí, com esse meu Maverick, eu coloquei muito pega de rua, muito, né? De dissolver o carro. A gente passava a noite acelerando. Então são tudo histórias que quem enxerga a gente hoje não imagina todas essas coisas, essa vivência, bagagem que a gente vai criando, que não adianta, pode falar o que for. Era contra a lei? Sim, era contra a lei. Se faz isso? Não se deve fazer. Mas quando você faz, você adquire uma experiência, com certeza, né? Isso vocês vão ver nos próximos capítulos, o quão importante foi para mim. Isso aí, que nem eu falei no capítulo anterior também, de bater e acontecer e testar os carros no limite. É claro que eu tenho muita coisa que eu sei hoje que me custou caro. Bater carro do pai, bater meu próprio carro, testando tudo que dava, até onde vai, onde é que eu posso frear mais para frente, eu posso entrar aqui em curva, como que eu posso entrar na curva, chovendo, seco. Então, querendo ou não, a gente adquire alguma experiência fazendo coisas. No meu caso, como é automóvel, louco por velocidade, aquela adrenalina toda. Aí, então, aconteceram as coisas e essa experiência de ter ido naquele arrancadão de Interlagos foi uma coisa bem bacana. Vai ter imagens aí, tá? Inclusive vai ter imagens dos carros que a gente recuperava lá na oficina. A gente comprava alguns carros batidos, outros eram carros de clientes, né? E a gente fazia um serviço bem legal. Na época se trabalhava muito com aquela coisa de carro enferrujado, podre, né? Hoje não existe mais isso aí, você não vê mais carro enferrujado. Mas naquela época o tratamento da chapa era horrível. Então tinha muito trabalho, muito trabalho. Eu cheguei, nosso recorde na oficina naquela época, que não tinha os produtos que tem hoje, né? O que eu quero dizer com isso? Tecnologicamente falando, muito mais acelerados em secagem, muito mais práticos de se manusear. Hoje é muito diferente. Naquela época tudo era mais demorado. E mesmo assim, nós chegamos a entregar 34 carros em um mês. E vou dizer para vocês, neste mês, nós chegamos ao absurdo de trabalhar o dia todo,
a noite toda, o dia todo, e na segunda noite não aguentar e eu chegar a dormir deitado no porta-malas, assim, na tampa do porta-malas de um Voyage, que eu estava lixando, na época era lixando com água, né? E eu parei um pouco, eu não aguentava mais, encostei a cabeça, falei, vou dar uma descansada e dormi com a cara naquela água suja. E fui acordado pelo meu irmão, dizendo, cara, deu, vamos embora, porque coisa de jovem, você tá com o gás todo, você quer ver o negócio acontecer e tal. E nós chegamos, eu e ele, a fazer essa pegada aí de 2 dias e 2 noites, absurdo, né? Não se faz isso aí, mas enfim. De chegar em casa e não ter força para tomar banho e deitar daquele jeito. Minha mãe no outro dia olhar o lençol e falar, poxa vida, isso aí tá parecendo o Santo Sudário, gente, vocês têm que tomar banho para deitar. Ai, ai. Na época, poxa vida, como era de sofrido. Não, não era sofrido não, era tudo bem, tá tudo certo, a gente só tinha que trabalhar, ponto. E ninguém morreu, ninguém ficou revoltado com isso, tá tudo certo. Hoje eu vejo as pessoas brigando por 6x1, 3x1, 6x2, fazendo... Bom, enfim, não vou entrar nesse assunto, porque quem passa por esse tipo de coisa não consegue compreender as coisas que estão acontecendo aí fora hoje, né? Enfim, não vou me alongar muito, fica aí o capítulo 2, falando então um pouco da minha adolescência para a juventude ali, dos rachas, dos trabalhos, dos primeiros trabalhos, dos estudos, né? E tem muita lenda pela frente ainda, muita coisa. Vou falar um pouco no próximo sobre onde a gente fazia os rachas. Era legal, muito bacana. Era legal porque o clima era bom. Todo mundo falava a mesma língua, era uma coisa legal, todo mundo era amigo. Muita gente, não era 2, era uma galera. Tá bom, gente? Espero que... Obrigado primeiro por estar nos acompanhando aí. Obrigado, é gostoso compartilhar esse tipo de história com vocês, com quem acha interessante, né? E é gostoso para mim também relembrar quando eu estou falando, né? Então é bacana, é jóia. Beleza? Então vamos para o capítulo 3, logo logo a gente bota no ar, vamos editar esse aqui, vamos colocar e depois vamos para o 3. Beleza, galera? Siga-nos nas redes sociais, assina o canal do YouTube, dá uma mão aí para nós. Valeu, um abraço forte para vocês, gratidão, vamos para o próximo.